Oitavo dia, 29 de fevereiro. O último convite para vencer. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, 4. Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da extinta União Soviética, fazia um discurso importante sobre a violência e os excessos que haviam acontecido durante a era de Stalin. Enquanto Khrushchev discursava, alguém na plateia fez chegar até ele um bilhete com as seguintes palavras: Premier Khrushchev, o que o senhor estava fazendo quando Stalin cometeu todas essas atrocidades? Irado, ele disse: Darei 1 minuto para que a pessoa que escreveu o bilhete se apresente. Mas ninguém teve coragem de assumir a autoria do bilhete. Então ele disse: Eu estava fazendo o mesmo que o autor desse bilhete está fazendo agora. Nada. Eu tinha medo de ficar marcado. Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo inteiro necessita conhecer as verdades que um dia nos alcançaram. Proclamando ao mundo. O mundo todo é um vasto campo missionário, e nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Países até agora fechados ao evangelho estão abrindo as portas e suplicando que se lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas que, por muito tempo, permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz para entrar. Ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. A obrigatoriedade do 4º mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. Consagração e ação. O tempo é curto. Em toda parte, há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde agora há só um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o Mestre. É nosso dever dizer aos nossos irmãos no ministério que a mensagem que proferimos venha cheia do Espírito de Deus. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. O batismo do Espírito. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada, e agora germinará e frutificará. Os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Laços de família e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Hoje, vocês devem purificar o seu recipiente a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo, para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. Fiéis ou rebeldes?
A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. As palavras de Paulo se cumprirão literalmente. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como os defensores da verdade se recusarão a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada. Eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente a Deus e sua palavra. Aplicação pessoal. Alguém disse que cristãos são como um barco. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do cristão. Deus nos chama para ser influenciadores do mundo e não influenciados por ele. A cada dia, devemos permitir que Deus nos transforme. Cheios do Espírito Santo e motivados pelo amor de Cristo, devemos ir até as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Ação missionária. Ore por seus amigos, entregue o livro missionário e convide-os para assistir à TV Novo Tempo, ouvir a Rádio Novo Tempo e conhecer os aplicativos Feliz Set Play e NT Play. Motivos de oração. 1. Para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. 2. Pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e Norte da África ou em grandes áreas urbanas. 3. Pelos 5 amigos. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir. Agradecimento e louvor. Obrigado por teu interesse na salvação de todos e tua paciência em aguardar por meu engajamento nessa obra. Eu te agradeço também por... Confissão. Perdão pelas vezes em que não me envolvo na missão ou na doação de recursos para a pregação do Evangelho. Necessito do teu perdão e poder para... Orando com a palavra. O Senhor deseja que todos sejam salvos, e os campos estão maduros para a colheita. Portanto, que colhamos frutos para a vida eterna e desfrutemos desde já a alegria de ver pessoas salvas para o reino. Intercessão. Pelos missionários da Janela 1040, por nossa sociedade pós-cristã, pelas pessoas que vivem em grandes áreas urbanas, por todos os instrutores bíblicos e pelos motivos especiais de hoje. Pedidos pessoais. Pela capacitação pessoal do Espírito Santo para ser um missionário, uma missionária, e pela vinda do Senhor.